Olá pessoal, boa tarde, muito bem-vindos a mais um treinamento online, onde vamos falar, vamos aprofundar e vamos entender melhor a filosofia global de nutrição da Herbalife. É uma alegria para mim estar aqui, eu quero agradecer do fundo do meu coração esse trabalho que a gente está fazendo juntos. O feedback que eu tenho recebido dos outros treinamentos tem sido os melhores. Eu quero agradecer muito a equipe Herbalife que tem me ajudado na execução desse, eu não chamo de trabalho, mas dessa conversa com todos vocês e principalmente o carinho e a certeza que vocês estão melhorando o seu estilo de vida e melhorando a vida de milhares e milhares de pessoas, transformando o nosso planeta num lugar cada vez mais saudável. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Dr. Nathaniel Wieniawski, sou médico especialista em nutrição, trabalho no meu hospital, na universidade, no meu consultório, eu escrevo livros, mas de tudo que eu faço, nada me dá mais oportunidade de falar com as pessoas do que fazer parte do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife. E como membro do Conselho NIB, hoje nós vamos fazer um treinamento incrível, nós vamos falar sobre como gerenciar o seu peso. Em primeiro lugar, voltando ao sucesso que essa ferramenta de treinamento ao vivo está acontecendo na história da Herbalife Brasil e do mundo, eu quero fazer um pedido e um lembrete muito especial. Lápis e caneta na mão, à medida que eu for falando sobre como que a gente pode gerenciar o peso, eu quero que você anote todas as dúvidas que você tiver, mas você também foque suas dúvidas em produtos, nos produtos da Herbalife, evite perguntas como consultas médicas, consulta dos seus familiares, porque é impossível para mim e para minha equipe lá no CHAC, no canal NIB, responder para esse tipo de pergunta. Então, lápis e caneta na mão, nosso foco hoje é aprenda a gerenciar o seu peso. A gente vai aprender a planejar as refeições de acordo com o objetivo, se é reduzir, se é manter ou se é ganhar peso e muito mais do que gerenciamento de peso, a mensagem final, a sementinha que a gente vai deixar plantada no coração de todo mundo é alimentação balanceada. Como que eu posso viver essa vida maravilhosa na minha melhor forma, usando os alimentos de uma forma adequada. Então, a gente pode manter o peso, a gente pode ganhar peso, a gente pode reduzir peso e a alimentação equilibrada sempre vai ser a base e a ferramenta de tudo isso. Seja qual for o seu objetivo, se você está precisando diminuir o peso, se você está satisfeito com o seu peso ou se você precisa aumentar a massa muscular, aumentar o seu peso, a base sempre vai ser a alimentação equilibrada. Se você assistiu o treinamento de proteína e de composição corporal, você está lembrado que muito mais importante que o peso na balança é a quantidade de gordura e de músculos que a gente tem no corpo. Então, sempre focando que eu vou estar gerenciando o meu peso, mas, em última análise, nós estamos também administrando e melhorando a nossa composição corporal. E, para se fazer isso, a gente tem uma chave, uma filosofia, que é o que a gente chama a filosofia do estilo de vida saudável e ativo da Herbalife. Se eu perguntar por um consultor independente da Herbalife, o que é um estilo de vida ativo e saudável? Alguns vão me dizer, Dr. Nathaniel, estilo de vida ativo e saudável são os produtos, é o shake, é os tabletes. Gente, produtos faz parte dessa filosofia de estilo de vida saudável. Então, para a gente atingir os melhores objetivos na filosofia do estilo de vida saudável e ativo, sempre é um somatório entre a utilização correta dos produtos conforme o rótulo, alimentação saudável, colorida, variada, fazer 6 refeições por dia, 3 refeições principais, 3 lanches saudáveis, de 5 a 7 porções de frutas e vegetais todos os dias
e exercício, atividade física, como uma rotina, como um compromisso diário. Então, somente quando a gente inclui os produtos nessa proposta, nessa filosofia de boa alimentação e exercício, é que a gente vai estar promovendo no melhor nível o estilo de vida saudável e ativo que a gente recomenda na filosofia de nutrição global da Herbalife. Então, vamos aprender a administrar o nosso peso. Todo mundo em algum momento da sua vida já pensou, já planejou em reduzir os seus pesos, o seu peso. Então, para reduzir o peso, eu tenho que entrar no que a gente chama na linguagem médica de balanço energético negativo. O que é isso? Eu tenho que gastar menos, eu tenho que gastar mais do que eu como, ou eu tenho que comer menos do que eu gasto. Eu tenho que, na balança do que eu gasto e do que eu como, eu tenho que ficar com o meu gasto negativo, ou seja, eu tenho que reduzir peso gastando mais e ingerindo menos. Então, na filosofia, na proposta da Herbalife, com o shake, das 3 principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, para entrar nesse balanço nutricional energético negativo, das 3 principais eu posso substituir até 2 dessas refeições pelo shake, lembrando que a terceira sempre tem que ser uma alimentação com os alimentos tradicionais de forma variada, colorida. E os lanches saudáveis, a boa hidratação e o exercício. Então, como que eu posso consumir menos calorias? Como que eu posso fazer essa economia? Como que eu vou economizar calorias? Primeira coisa, procurar ter uma alimentação diária a mais saudável, com calorias controladas possíveis. Em 1 minuto, a gente vai mostrar para vocês dicas de como montar esse prato saudável. Eu também posso preparar o shake corretamente, conforme o rótulo, né? Um shake ao redor de 200, 210 calorias. Eu posso, por exemplo, numa refeição que eu tenho mais fome, ou você tem um cliente que está começando agora a utilizar os produtos, você pode propor um shake com um prato de salada, você está fazendo uma refeição de ao redor de 230 calorias, ou como eu mesmo faço quando eu estou na minha casa, eu preparo o shake com uma fruta, né? Eu gosto muito de fazer com polpa de fruta congelada, eu tenho uma refeição de ao redor de 250 a 270 calorias. Formas de economizar calorias. Então, por exemplo, no café da manhã, lembra que todas as refeições são importantes, mas de todas as refeições importantes, talvez a mais importante das importantes seja o café da manhã. Uma opção completa, saudável, né? O que eu vou encontrar no shake? Eu vou encontrar uma fonte de proteína de alto valor biológico, a proteína isolada da soja, a proteína do soro do leite, a proteína do leite, que eu preparo o produto conforme o rótulo, me fornece todos os aminoácidos que eu preciso para uma refeição. Então a gente diz que são proteínas de alto valor biológico. Os carboidratos complexos que vão me fornecer energia são complexos porque ele tem o conteúdo de fibra que eu necessito para uma refeição, e o shake corretamente preparado ele tem 23 vitaminas e minerais. Então, num café da manhã eu tenho todas essas opções. Gastei menos, ingeri menos, agora eu quero gastar mais energia para continuar nesse meu balanço energético. Então, como que eu posso aumentar o meu gasto, já que eu economizei calorias? A gente tem um metabolismo basal que a gente herda, que isso já vem de fábrica. A única maneira de gastar calorias conscientemente, que depende da nossa vontade, é com exercício físico. A Organização Mundial da Saúde diz que quando uma pessoa faz 30 minutos de atividade física, na maior parte dos dias da semana, no mínimo 5 vezes por semana, essa pessoa deixou de ser sedentário, que é a nossa primeira meta. Então,
caminhada, uma caminhada de 30 minutos, eu acabei de gastar ao redor de 100 calorias. Musculação na academia, 30 minutos, dependendo da modalidade que a pessoa está fazendo, ela está consumindo ao redor de 200 calorias. Uma pedalada na rua ou na sua bicicleta ergométrica, em torno de 240, 250 calorias. E aquela corridinha, 30 minutos, 4, 5, 6 quilômetros, dependendo do seu condicionamento, você vai estar gastando em torno de 280 a 300 calorias. O importante é que essas atividades de 30 minutos, elas podem ser acumuladas. Eu posso fazer 10 minutos de manhã, 10 minutos de tarde, 10 minutos à noite. Eu atingi essa meta de 30 minutos por dia. E segundo os parâmetros da Organização Mundial da Saúde, eu não sou mais uma pessoa sedentária. Então, eu estou gastando mais energia, estou comendo menos calorias, o resultado disso vai ser uma melhora no meu peso. Erros comuns. Gente, nessas minhas andanças pelo Brasil e pelo mundo, todo dia eu encontro pessoas que chegam e dizem: Dr. Natan, eu utilizo os produtos, eu me alimento bem, eu uso o shake há tantos anos e não consigo emagrecer. Vamos dar uma olhadinha e aprender com a experiência, aprender com os anos quais são os principais erros. O que acontece na maior parte das vezes que as pessoas têm dificuldade de reduzir peso. Uma coisa muito comum é usar o alimento como recompensa. Então a pessoa teve um dia estressante no trabalho, teve alguns desafios na família, teve alguns desafios na vida pessoal, ela chega em casa, abre aquela gavetinha lá na cozinha e fala: ah, hoje eu mereço XX alimento. Né? Então a pessoa está se gratificando, está se recompensando pela boca. E isso, às vezes, a gente não se dá conta e é um grande boicote que a pessoa está fazendo com ela mesma nesse seu desafio para estar reduzindo o peso. Um segundo erro muito comum é as pessoas só contabilizarem as calorias daquilo que comem e esquecem as calorias dos líquidos, das bebidas. Então, café com açúcar, a pessoa às vezes no trabalho toma várias xícaras de café com açúcar, cada colher de açúcar tem bastante calorias, no final do dia ela consumiu uma quantidade importante. Refrigerantes, suco, néctar de fruta, outras bebidas adoçadas, a pessoa acha que está matando a sede e ela está consumindo calorias. Um erro muito comum, e esse vale a pena assim, a gente reforçar muito, é a questão de pular refeições. Poxa, se o doutor falou que comendo 6 refeições eu vou reduzir peso, será que se eu comer só 5, ou só 4, ou só 3, eu não vou reduzir mais peso? Errado. Olha só, o nosso organismo, ele gasta energia quando a gente está fazendo a digestão das refeições e se eu fico muito tempo sem me alimentar, a tendência é que eu vou ter uma compulsão alimentar na próxima ou o meu organismo vai assimilar mais essas calorias. Então, vários estudos muito bem embasados do ponto de vista científico, 6 refeições por dia, não pular refeições. Aquele erro comum aqui no Brasil de liberar a comida no fim de semana. Então eu passo uma semana muito bem de segunda a sexta-feira e chega no sábado e domingo, bom, hoje é sábado, hoje é domingo, então eu posso comer isso e aquilo, ou hoje é sábado e domingo eu não vou treinar. Tem um chavão que a gente escuta o pessoal falar e é uma verdade, o nosso corpo não sabe se hoje é terça, se hoje é quarta, se hoje é domingo. Então, o estilo de vida saudável e ativo é para a vida toda. Não contabilizar algumas calorias de alguns alimentos, por exemplo, balinha, algum aperitivo, algum snackzinho que a gente vai fazendo ao longo do dia, parece que aquilo não foi calorias, mas isso impacta no peso final.
E o mais comum é a pessoa que está focando nos 80% da alimentação, mas esquece aqueles 20% que a gente recomenda da atividade física. Então, às vezes a gente se alimenta muito bem e o nosso organismo entra num equilíbrio com aquela nossa boa alimentação. E para voltar àquele balanço energético negativo, a atividade física é sempre importantíssima. Gostaram do como reduzir peso? Então vamos agora falar em manter o peso. Você seguiu essas dicas, você chegou no seu peso saudável, o que a gente chama de fitness metabólico, você está na sua melhor versão e agora você quer manter isso pela vida fora. Então você tem que entrar num equilíbrio, né? O que a gente fala, o equilíbrio entre aquilo que você gasta e aquilo que você ingere, o balanço energético neutro. Dentro da filosofia global de nutrição da Herbalife, a gente recomenda as 6 refeições, a atividade física, e para manter esse equilíbrio neutro, esse equilíbrio entre o que você come e o que você gasta, das 3 principais refeições do dia, pelo menos uma você substitui pelo shake, corretamente preparado. Então, a maioria das pessoas nesses anos eu vejo que quando quer manter o seu peso, o mais comum é utilizar o shake no café da manhã. Mas isso não é obrigatório que seja assim. Imagine que você tem um café da manhã na sua casa muito saudável, muito nutritivo, com cereais integrais, com frutas, e você tem alguma outra refeição do dia, almoço ou jantar, que seja mais desafiadora. Por exemplo, perto do seu local de trabalho, você tem mais dificuldade de ter um almoço saudável. Ou aquela pessoa que passa muito bem durante o dia, toma um café da manhã muito legal, um almoço muito equilibrado e à noite tem dificuldade de controlar a porção, a pessoa pode usar aquela refeição mais crítica para substituir pelo shake. Então, no almoço, por exemplo, no seu local de trabalho, você pode optar pelo shake e uma salada, ou, se o caso é o desafio na sua casa à noite, você pode, por exemplo, preparar um grelhado e tomar o shake com um grelhado. Você ainda vai estar dentro daquele balanço neutro, não esquecendo da atividade física. E se você já controlou, se você já gerenciou o seu peso, está mantendo esse peso. E se você é aquela pessoa que precisa ganhar massa muscular, de novo, lembrar que nós estamos falando de composição corporal, não é só ganhar peso, mas também ganhar, de reduzir gordura e ganhar músculo. Aqui você tem que entrar no que a gente chama de balanço energético positivo. Você tem que gastar o exercício na medida para estimular a musculatura a aumentar, mas você tem que aumentar o consumo de calorias. Então a gente recomenda, na filosofia global de nutrição da Herbalife, as 6 refeições saudáveis, coloridas, equilibradas, nutritivas, com os alimentos tradicionais e acrescenta 1, 2 shakes ao longo do dia para chegar nessa quantidade de caloria que você precisa para ganhar massa muscular. Então, importante lembrar que você está focando no peso saudável, no aumento da massa muscular. A gente falou nos treinamentos anteriores o papel da proteína na composição corporal e como a proteína, junto com o exercício, ela promove, ela estimula esse crescimento muscular saudável, né? Então, onde que a gente encontra proteína nos produtos da Herbalife? O shake, né? O shake preparado corretamente tem ao redor de 18 gramas de proteína. O pó de proteína, a embalagem grande, a embalagem pequena, 2 colheres de sopa, 10 gramas de proteína. Uma barra de proteína, ela também tem 10 gramas de proteína na sua composição e
como exemplo de lanche saudável, a sopa, né? A sopa preparada corretamente, 5 gramas de proteína. Então, junto com as frutas, junto com as verduras, junto com a sua alimentação equilibrada, o portfólio de produtos da Herbalife pode ser uma ferramenta extremamente útil para você gerenciar o seu peso. Sempre lembrar que, independente de ganhar, reduzir ou aumentar peso, a base vai ser o estilo de vida saudável. E nós só vamos alcançar o estilo de vida saudável com a boa alimentação, com o exercício recomendado para a sua faixa etária, para as suas necessidades e a motivação, né? Mostrar sempre a importância desse estilo de vida saudável e ativo fazer parte do nosso dia a dia. Independente do seu objetivo, a base sempre vai ser o estilo de vida saudável e ativo. Bom, e para falar em estilo de vida saudável e ativo, para falar em alimentação equilibrada, nós já falamos em como que eu faço para controlar, para manter ou para aumentar o meu peso. Vamos falar um pouquinho em como montar o prato do almoço e no jantar, por exemplo, né? É muito importante, vale a pena reforçar sempre, que nenhum produto da Herbalife, muito menos o shake, serve para substituir todas as refeições. Então, é importantíssimo lembrar que das 3 principais refeições, uma eu sempre vou fazer com os alimentos saudáveis, coloridos, nutritivos, tradicionais. E como que eu preparo essa refeição? Uma boa ideia é você dividir o prato pela metade e a metade desse prato sempre vai ser salada, vegetais, legumes, né? Na parte de cima você vai dividir nas outras porções. Você vai ter uma porção de carboidrato complexo com fibra, carboidratos integrais do grupo do arroz, do grupo da batata doce. Uma outra parte, assim, na nossa cultura do Brasil, as leguminosas como o feijão, que misturado com arroz dá um bom conteúdo de proteína. E não esquecer uma fonte de proteína saudável, uma proteína que tenha pouca gordura. Então, quanto menor o conteúdo de gordura do corte de carne, clara de ovos, o leite pode fazer parte dessa parte proteica da sua refeição. Então, o prato equilibrado, o prato colorido, metade dele salada e verduras, e eu vou dividir as outras partes no carboidrato complexo, nas leguminosas e uma fonte de proteína. Aí você deve estar se perguntando, ok, doutor, e as quantidades, né? Como que eu olho as porções? Então, dentro da nossa proposta de calorias controladas, eu posso usar a palma das minhas mãos como um controle de porção. Isso é uma dica prática, mas que você pode duplicar e pode utilizar na sua vida, porque realmente funciona. Então, um punhado, né, uma concha de legumes e verduras com as 2 mãos, né? O punho como uma porção para medir o meu carboidrato, uma porção de batata, de mandioca ou de arroz. A palma da mão, né? A palma da mão como uma porção de carne. Lembra que um corte de carne vermelha, por menos que tenha gordura aparente, ele ainda tem ao redor de 20% de gordura. Então, procurar escolher cortes de carne, aves, peito de frango, peru, peixe, são excelentes fontes de proteína. E do tamanho da palma da mão, eu tenho mais ou menos 25 gramas de proteína. O punho, né, um punhado é uma boa medida para as frutas, e um filete de óleo para temperar a salada e para dar mais sabor para minhas refeições. Os lanches saudáveis são importantíssimos. Nesses anos que eu trabalho como um profissional da saúde de controle de peso, eu aprendi que o maior desafio de quem quer controlar o seu peso são os picos de fome. Aquele momento que a pessoa tem
uma compulsão alimentar, que ela tem vontade de entrar para dentro da geladeira, fechar a porta e comer tudo que tem na geladeira. E a grande ferramenta científica para controlar a compulsão alimentar, além de ser um momento que a gente pode melhorar a nossa ingesta de nutrientes, de fibra, são os lanches saudáveis. Então é fortemente recomendável que no meio da manhã, no meio da tarde e antes de você ir dormir, você faça esse lanche saudável, que pode ser frutas, pode ser verduras, e no repertório de produtos da Herbalife, a gente tem como lanches saudáveis a fibra, como parte de bebidas que eu já vou mostrar para vocês, a sopa e a barra de proteína. Eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco como que a gente pode fazer um lanche saudável com uma bebida rica em proteínas e em fibras. Um minuto. A gente pode fazer o suco verde, né? Então, em 1 litro de água, eu coloco 3 colheres de sopa de Fiber Concentrate, 2 colheres de sopa do pó de proteína, 1 colher de chá do pó para preparo de bebidas da Herbalife, e a gente coloca uma xícara de folhas de couve picadinha, gengibre e hortelã a gosto, uma pitadinha de cada um. Você bate, então você vai ter 1 litro de uma bebida que você pode usar no meio da manhã, no meio da tarde, além de promover uma boa hidratação, é um lanche saudável por ter um conteúdo de fibra, de calorias e de proteína, que oferecem aquilo que o seu organismo necessita entre as principais refeições. Aposte nas cores. Gente, quanto mais colorido, quanto mais variado for o prato, for a alimentação, maior a chance de você estar contemplando cada um dos grupos dos fitonutrientes. O que são fitonutrientes? São substâncias químicas, na maioria das vezes antioxidantes, presente nas frutas, nas verduras, e que tem efeitos comprovados e benéficos na nossa saúde, na nossa nutrição e no funcionamento do nosso organismo. Então, você não precisa ser um especialista em nutrição para entender que se você está comendo uma comida sempre da mesma cor, algum nutriente, alguma coisa deve estar faltando. Aposte nas cores, inclua frutas no seu shake e você vai estar acertando sempre. Muitas pessoas, quando entram numa proposta de reduzir calorias, de controlar o seu peso, fazer as 6 refeições, elas sentem uma diminuição no seu nível de energia corporal. Algumas pessoas ficam com desânimo, ficam com menos vontade de se exercitar. E na filosofia de nutrição da Herbalife você tem o NRG, que são bebida ou tablete que melhoram a sua disposição e o seu nível de energia pelo conteúdo natural de cafeína que eles apresentam. Então, 5 a 7 porções de frutas e verduras, voltando à questão das cores. No seu café da manhã, no seu shake, você pode incluir uma fruta. O seu lanche saudável, se você come uma fruta de manhã, você pode comer uma barra à tarde. Se você tomar uma sopa à tarde, você pode comer uma fruta de manhã. Inclua saladas, frutas, sobremesas coloridas no seu almoço. E chegou a hora mais importante, né? Eu quero saber agora se de tudo que a gente conversou, nossa, parece que já está chegando milhões e milhões de perguntas. De novo, pessoal, eu espero que vocês tenham prestado atenção no meu pedido especial de que as perguntas fiquem voltadas ao que a gente tá conversando no treinamento e aos produtos. Então, eu tenho uma pergunta aqui que chega da Grace, Rio Grande do Sul. Saudades do Rio Grande do Sul. Por quanto tempo para manter o peso temos que consumir o shake? Os clientes sempre perguntam. Isso vai depender, Grace, do metabolismo de cada pessoa. Então, isso varia o quanto que a pessoa tem que reduzir, o grau de atividade física. Não tem uma resposta certa para nenhuma
nenhuma abordagem, quanto tempo vai demorar. O que eu posso dizer é o seguinte, que quanto mais a pessoa seguir as recomendações, quanto mais disciplinado e quanto mais ela aderir ao programa do estilo de vida saudável, o shake, a boa alimentação e o exercício, mais rápido ela vai atingir os seus objetivos. E lembrar que depois que ela atingir os objetivos, essa é a primeira parte. A segunda parte da filosofia da Herbalife, que é a manutenção desse estilo de vida saudável, é para toda a vida, Grace. Nós vamos viver até os 150 anos, quem é que vem comigo? E a gente vai seguir esse estilo de vida saudável e ativo pela vida inteira. Obrigado, Grace, pela sua pergunta. Tem mais milhões de perguntas aqui. Eu estou recebendo a pergunta da Marisa Cristina, de São Paulo. Crianças podem usar shake para perder peso? Marisa, no Brasil, a Herbalife não tem nenhum produto na sua linha de produtos destinado para o público infantil. Então, os produtos da Herbalife são destinados para adultos saudáveis. Qualquer pessoa que não faz parte desse público, adultos saudáveis, crianças, adolescentes, gestantes, mamães amamentando, pessoas com algum tema de saúde, quem vai dizer se pode ou não pode utilizar o produto é um profissional da saúde capacitado. Então, somente um nutricionista, um médico, um profissional da saúde capacitado pode dizer se uma criança de 2 anos com excesso de peso pode ou não utilizar o shake para controle do seu peso. Agora, uma dica de criança. As crianças prestam muito mais atenção naquilo que a gente faz do que naquilo que a gente fala. Então, sempre que você quiser melhorar o peso de uma criança, seja você um bom exemplo, um bom modelo de uma pessoa que adota o estilo de vida saudável e ativo. As crianças vão sempre seguir o nosso exemplo. Obrigado, Marisa, pela sua pergunta. Rosilene, do Rio de Janeiro. A Rosilene do Rio nos pergunta aqui com um sotaque carioca, por que as pessoas que tomaram Herbalife disseram que quando pararam, engordaram novamente? Isso é uma pergunta importantíssima. E se você utiliza 2 shakes no lugar do café da manhã e do almoço, reduz peso, e de repente você para de tomar o shake, volta a se alimentar como se alimentava antes e volta a ganhar peso, você está comprovando de uma forma muito científica que o shake funciona. Então, o que eu estou querendo dizer? Que se você adota o estilo de vida saudável e ativo e coloca o shake dentro do seu estilo de vida saudável e ativo e tem um bom resultado, e de repente você para com o produto e para com o estilo de vida saudável e ativo e volta para aquele estilo de vida não saudável e sedentário, o que vai acontecer? Você vai voltar a ganhar peso. E isso não é um efeito rebote do shake, quer dizer, eu tomo shake, reduzo o peso, paro de tomar, volta mais ainda. Não, é simplesmente aquele equilíbrio energético que eu falava para vocês há pouquinho. Quando você está num equilíbrio energético negativo, você gasta mais do que aquilo que você come, você reduz peso. No momento que você inverter isso, Rosilene, você vai voltar a ganhar peso novamente. Então, é muito importante mostrar que isso não é um defeito da estratégia do shake e simplesmente uma prova que se você utiliza ele corretamente, ele funciona, e que se você para de utilizar, você volta àquele estágio que você estava antes. Por isso, eu costumo dizer que a segunda parte, a parte da manutenção, é a mais difícil, é a mais prolongada, e essa a gente tem que levar para toda a vida. Beijão, obrigado pela sua pergunta. Nossa, milhões de perguntas aqui. Eu estou recebendo uma pergunta da querida Santa Catarina, Kellen Rosa, de Santa Catarina. A quantidade de carboidrato do shake, Dr. Nathaniel, pode ser considerada muito para uma refeição? Não, Kellen, a quantidade de proteína, carboidrato e gordura que tem no shake, ela é determinada, inclusive, por uma portaria da própria Anvisa, que determina a quantidade desses macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura,
que um produto tem que ter para poder ser qualificado, para poder ser chamado de substituto parcial de refeição. Então, quando você olha a quantidade de proteína, de carboidrato, de gordura que tem no shake da Herbalife, você sabe que isso é exatamente a quantidade desses nutrientes que você precisa para uma nutrição, para o seu café da manhã, ou para o seu almoço, ou para o seu jantar. Então, a quantidade de carboidrato, ela é exatamente aquela para uma refeição, e a qualidade do carboidrato, que talvez é importante a gente mencionar também, pelo conteúdo de fibra, é um carboidrato que a gente chama complexo, um carboidrato que demora mais para ser digerido e que aumenta muito lentamente as nossas taxas de glicose no sangue. Obrigado, Kellen, pela sua pergunta. E eu tenho mais uma pergunta aqui da Natália de São Paulo. Natália de São Paulo pergunta: Dr. Natan, posso usar sopas Herbalife como uma refeição no lugar do shake? Ela tem menos calorias e eu quero emagrecer. Natália, olha só, as sopas, como eu acabei de falar e você deve ter visto no meu treinamento, ela faz parte de um lanche saudável. Eu até posso utilizar a sopa da Herbalife como parte de uma refeição. Imagina, eu posso tomar uma sopa, uma salada, um grelhado e uma sobremesa. Ela fez parte de uma refeição. Mas a sopa da Herbalife, ela não é um substituto parcial de refeição. Ela não tem o conteúdo de proteína, de carboidrato, de gordura, de vitaminas e minerais para substituir uma refeição. Então, a sopa é sim um lanche saudável, mas para a refeição, eu posso substituir até 2 das 3 principais pelo shake e lembrar que de todas as refeições, pelo menos uma eu devo fazer com os alimentos tradicionais, como a gente falou até aqui. Ok? As perguntas que a gente não pôde responder agora, a gente vai responder através do chat. É muito importante que você utilize essa informação, que você melhore os seus conhecimentos. Para quê? Para incentivar os seus clientes a adotarem um estilo de vida saudável e ativo. O consultor independente da Herbalife, ele é um agente de mudanças. Ele começa a melhorar o seu estilo de vida saudável e serve como um modelo, como um incentivo, como um coach para os seus familiares, para os seus clientes continuarem melhorando o seu estilo de vida saudável. Assistam os treinamentos que a gente já fez no YouTube, assistam os eventos, sempre tem um evento Herbalife perto de você, participe dos grandes eventos corporativos, eu quero encontrar você lá, participe dos eventos locais junto com a sua liderança e conheça os produtos Herbalife. Né? A gente só pode falar daquilo que a gente conheça. Utilize a literatura oficial, os catálogos, os guias de produtos e os nossos treinamentos para falar com propriedade sobre os produtos da Herbalife. Se você ficou com alguma dúvida, se você mandou toneladas de perguntas que eu ainda não pude responder ao vivo e a cores aqui, por favor, você está vendo aqui na tela o e-mail, nab@herbalife.com.br, os telefones do chat, e eu e a minha equipe estaremos com a melhor disposição para responder, lembrando que o foco sempre deve ser produtos e os conteúdos que a gente aborda em cada um dos treinamentos. Quero agradecer uma vez mais a sua atenção, a sua parceria, dizer que para mim, como médico, é uma honra, é uma alegria fazer parte dessa missão junto com vocês, da gente transformar esse mundo num lugar cada vez mais saudável. Deixa uma sementinha plantada no coração de todo mundo, um beijo muito grande e até o nosso super treinamento ao vivo aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima.